Agora no estúdio, ao vivo, uma conversa esclarecedora com o nosso convidado. A gente está aqui com o nosso Edir Pacheco, é o nosso presidente do Sindetur, o Sindicato das Empresas de Turismo do Amapá, mas também é um navegador experiente. E essa semana a gente teve um encontro lá no Sindetur e a gente estava conversando sobre essas semanas, né? A semana passada e essa semana também, muito complicados aqui com esse sinistro, né? Mais um naufrágio na Amazônia. Edir Pacheco, bom dia. Bom dia, Kleber. Pois é, rapaz, mais uma vez tivemos aí essa surpresa desagradável, né? De mais um acidente no Rio Amazonas. Coincidentemente, o mesmo barco que antes já provocou outro acidente também com fatalidade, com índice muito alto, né? Na época do Sobral Santos. Esse barco é histórico, é fantástico. Então isso está comprovado, Edir. Esse barco Ana Caroline III é o mesmo Sobral Santos? Veja bem, esse barco ele veio para o Brasil dos estaleiros lá da Inglaterra no século XIX, 1888. Mas partiu para uma frota nossa a partir de 1940, com o nome de Ipuruá. Depois ele sofreu um acidente, aí mudaram para Sobral Santos. Depois ele afundou lá no Porto de Óbidos, levou para o fundo lá 348 pessoas, mais ou menos, 354, e tornou mudar de nome de novo. Aí passou para Cisne Branco. E ultimamente é o Ana Caroline. Há uma certa expectativa aí de algumas pessoas mais antigas, dizendo que o Cisne Branco não é o mesmo. Mas aí eu fui fazer o levantamento, eu fiz o levantamento correto, é o mesmo navio. Tanto que teve um perito agora de Belém que recomendou que fosse verificado aquilo que ele fez a perícia em 1981 lá no navio em Óbidos, sabe? Que ele pesquisou, né, a respeito lá no portal da Marinha Mercante, a respeito da história dessa embarcação envolvida nesse naufrágio. Essas informações são informações oficiais lá do portal da Marinha Mercante. Exatamente, são informações do Ministério da Marinha que divulga, lá tem uma página, né, que divulga o histórico de todos os navios que entraram no Brasil a partir do descobrimento. E essa frota, digamos assim, desses navios vem da época do ciclo da borracha, né? Exatamente. O boom mesmo foi a partir de 1888, que é quando começa o ciclo da borracha, vai até 1912, que é quando começa o período de decadência da borracha. Então eu vi a incidência, são 510 navios que entraram na Marinha Mercante, entraram no Brasil, que estão anunciados na Marinha Mercante, no jornal. Desses 510, mais ou menos 10 a 15% deles trocaram várias e várias vezes de nome, por conta de mudanças de proprietário, por conta de mudança de estados e por conta de acidentes. Esse aí é o rei dos acidentes. Então ele já sofreu, é o quarto acidente, ele já teve um incêndio a bordo. Quando ele atuava aí na região do Marajó, no São Sebastião da Boa Vista, ele teve também um acidente. O navio é histórico, é um navio fantasma do Amazonas. Olha só que coisa. E o navio desse é de ferro, não é? Vai pro fundo, e depois de ser içado, reforma, troca o motor e volta. E pelo que eu estou vendo, parece-me que a própria Cabria, que é o guincho que vai talvez fazer a remoção dele, não tenho certeza. Chamam tecnicamente de reflutuação. É a reflutuação. A Cabria é um equipamento, é um guincho, né? Que tem capacidade, essa aí tem, parece, se eu não me engano, até 200 toneladas. Foi a mesma que tirou ele do fundo lá no porto de Óbidos. Já fez esse trabalho, já atuou nesse barco, né? Pode ser que seja outra, estavam falando aí 500 toneladas, ela não tem essa capacidade. Mas 200 ela tem. E não deve ser mais do que 200 não, porque depois que solta
do lamaçal, aí o peso vem mais fácil para cima. Tá bom, Edir, fica com a gente aí. Vamos pro break, na volta tem o nosso Vitor Prado, né, da nossa escola Skill, aliás, da Skill, né, mas ele veio falar sobre um projeto novo da Kleber, parceira do grupo, que é o IASG. Você vai precisar sair, né, vai pro Sebrae, né? Kleber, que eu vou sair, nós estamos lá no Sebrae, a Federação do Comércio, com toda a nossa diretoria, os nossos conselheiros, estamos fazendo nosso plano estratégico para 2020 e 2030 e nós vamos iniciar agora às 9 horas e concluir ao meio-dia, certo? Então, tá bom, quero obrigado. agradecer aí pela oportunidade. Quem sabe sábado a gente volta, tá bem? Tá bom, fica com Deus. Bom final de semana, Edir.